como o outro vê o mundo, para que a gente, e nossos clientes, nossos pacientes. Então, digamos, uma pessoa que chega para a gente e relata uma dificuldade que ele já vem há muito tempo num certo campo da vida dele, que seja no trabalho, que seja no relacionamento familiar, que seja no relacionamento afetivo. E ele me entende, mas sempre acontece assim. Sempre essa coisa, desde parece um carro, né? E a gente começa a perceber como é que essa pessoa aprende. Será que ela aprende pelos erros? Será que... Aí ela vai, a gente começa a refletir junto com ele todas as situações que ele viveu, né? E que ele funcionou daquele jeito, que ele fracassou. E a segunda, e a terceira, e as outras, e outros campos da vida. Então ele, aos poucos, vai tendo insight. Se eu for no caminho. Então, como é que a gente, como psicólogo, se não entender que existem vários tipos de aprendizagem, vários caminhos, e como aquela pessoa está funcionando, a gente vai conseguir evoluir aquela pessoa. Então, é importante para todas as pessoas aprenderem sobre a aprendizagem. Né? A aprendizagem é um dos temas mais estudados na psicologia junto com essa questão. A razão para estudarmos esse tema é muito estudado. Praticamente, gente, todo comportamento humano é aprendido. A gente não aprende a respirar, mesmo assim não aprende como respirar. Quando a gente está numa crise de ansiedade, a gente tem que fazer aquela técnica de respiração para poder melhorar e equilibrar, né? A gente não aprende a sentir sono, a sentir fome, né? As necessidades básicas fisiológicas a gente não aprende, mas tudo o resto a gente aprende. E a gente nem aprende a sentir fome, mas a gente aprende a gostar de determinadas comidas, porque nos foi apresentada, nos foi oferecida. A gente não pode dizer se gosta ou não de uma comida que a gente não comeu. Né? Então, um dia me perguntaram, você gosta de chucrute? Não sei. Tem até uma música, né? Acho que é Zeca Pagodinho. Você sabe o que é caviar? Nunca vi, só escuto falar. Né? Nunca vi, só escuto falar. Então, eu não sei se eu gosto porque eu nunca vi. Então, a partir do momento que eu como e que eu tenho acesso, é que eu sei se eu gosto de tal bebida, de tal comida ou não. Então, e outra coisa, a gente aprende sempre, gente, né? As pessoas aprendem da hora que nascem até o último suspiro. Tem a oportunidade de aprender. Então, o homem é a espécie animal mais evoluída e, como tal, ele possui menos número de comportamentos inatos, fixos e invariáveis. O cachorro, ele late, ele não vai aprender a piar, a miar, a relinchar, não vai. Ele, sim, nós humanos, nós nascemos no Brasil, nós falamos o nosso idioma. Mas a gente tem possibilidade de aprender outros, não tem? Quantos a gente tem a oportunidade de aprender e queira aprender? Então, os nossos comportamentos, pouquíssimos são inatos, pouquíssimos são fixos. Hoje a gente se comporta de uma maneira. Daqui a alguns anos você vai se comportar e vai dizer, como é que eu pude me comportar com aquela pessoa? Como é que eu pude viver desse jeito? Tem uma música de Oswaldo Montenegro, A Lista, né? Faça uma lista dos grandes amigos quem você maravilha 10 anos atrás. Será que você ainda vê todo dia? E os que você não encontra mais. Então, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, a gente tinha uma maneira de aprender, de gostar, pessoas que a gente achava que ia ser amigo para sempre, ia se ver todo dia, estava no colégio desde pequenininho, e hoje quase não se vê, né? Até nem lembra da pessoa, quando alguém fala, mas não é mesmo, a gente estou junto a vida inteira. Então, nossos comportamentos são mudados e devido à aprendizagem. Precisamos aprender praticamente tudo, a se vestir, a comer, a andar, a falar, a estar com um dia, boa tarde, andar de bicicleta, gostar ou não de pudim, ter atitudes raciais e preconceituosas. A gente só aprende o que é bom, não. A gente aprende também o que é ruim. Né? A gente convive mesmo muitos com os avós, né? Com pessoas mais velhas. E essas pessoas mais velhas, quase todas têm preconceito. Por quê? Porque na época em que ela viveu,
aquilo era natural, né? Hoje é inadmissível. E a gente pode lembrar de um momento de lá atrás que a gente teve esse preconceito, e hoje a gente tem até vergonha de ter pensado dessa forma. Então, e como é que a gente trabalha, lida com essa pessoa tão preconceituosa? É muito difícil, mas a gente precisa lidar. A minha mãe, ela tem 96 anos. Ela tem os preconceitos, as falas preconceituosas. E meus filhos, sabe, por favor, fico irritada, isso não faça isso. Porque a pior maneira de você fazer com que alguém repense é fazer com que ela reflita, né? Então, quando ela vem, eu fico muito triste de fazer essa sua fala. Você está me magoando muito, mas eu não quero me magoar, é porque assim, isso não é assim. Né? Será que se você estivesse nessa condição que você gostaria, você não, se o filho, eu, seus irmãos, né? Seus netos que você diz que ama, não estivesse nessa condição. E você queria que alguém falasse desse jeito, que alguém pensasse desse jeito. Então, o que eu fiz? Eu faço ela trazer para ela. Ela disse, não, claro que não. No outro dia ela estava muito bem. Porque ela tem uma depressão. Ela está enraizada. E porque ela já começou a causar isso. Então, quando entra na demência, é praticamente impossível a pessoa decidir. Então, é a capacidade de aprender que torna possível as gerações tirarem proveito de experiências e descobertas lá atrás. Em 1992, né, chegou o celular no Brasil. Como é que era o celular? Vocês têm ideia? Alguns já eram grandinhos, né, em 92, e já viram, pegaram e até usaram. Né? E outros a mãe e o pai tinham. Como é que era? Um tijolo, né? E é pesadinho, só se for. E outra coisa, o que é que ele fazia? Só ligava e recebia. E pendurava. Aí não se amostrava, né? Aquele tijolão ali. E quando no supermercado, eu lembro na fila do supermercado, eu vou aos gritos do celular. Para que todo mundo visse, olha, eu sou rica com o celular. Era ostentação. Aí, em vez de uma máquina do tempo, chega a pessoa com o iPhone na mão. Gente, o relógio já tem, esse ano mais, tem relógio, né? Celular, né? O celular tá na bolsa, aí tem relógio que faz pagamento. Faz. Meu marido tem um relógio que coloca. Eu disse, ele devia fazer o pagamento e ele devia também pagar, gerar o dinheiro para a amiga do cérebro. Então, o relógio, o celular toca na bolsa, o relógio avisa, você fala com a pessoa, né? Há uns anos atrás, eu apareci, o cara tá doido falando com o relógio. Ninguém ia ver. Na rua é tão engraçado. Eu venho, né, um trânsito muito ruim, porque eu pego essa pimbacota toda, e aí o pessoal vem caminhando, né? Gesticulando. E tempos atrás, o que é que a gente já pensava? Essa pessoa está desequilibrada. Ela está com fome ali. Então, são as gerações, né, que ontem, engraçado, eu dei essa aula ontem, e quando eu cheguei em casa, meu marido estava assistindo um filme que foi a criação do primeiro celular inteligente, e toda aquela polêmica que foi criada em todo, né, aquela questão. Eu não assisti, muito interessante, depois eu assisti, eu não assisti, eu estava ruída. Já cheguei em 10 anos, mas é isso. Então, as novas gerações, né, acrescentam a própria contribuição e assim prover o progresso da ciência. Teorias da aprendizagem, né? A teoria do condicionamento, que foi a primeira, né, que a gente tem conhecimento. A aprendizagem é uma conexão entre o estímulo e a resposta. E daí a pessoa torna-se condicionado a ter aquele estímulo e dar aquela resposta. E até isso a gente sabe que não é verdade. A gente é condicionado, mas é coisa que muda de interesse. O ser humano ele não passa a vida inteira gostando das mesmas coisas. E aí, ao mudar de interesse, aquele estímulo já não funciona mais. Então, a criança que se comportava porque ela ia ter R$10 no final do mês, para ela, aquele R$10 é fácil. Ela cresce, o que ela faz com R$10? Eu fazia no final do ano, cada 10 boletim eu dava R$2. É bom, porque é um estímulo e você não ia ficar pobre. Aí quando foi crescendo, eu R$2. um pouquinho. Pois é, porque R$2 é o quê? Aí dá bom e dá pra cima. Aí a idade foi aumentando, os 10 foi diminuindo.
uma amiga que ela estava conversando com ela quarta-feira, ela vendeu um casado muito jovem, né? E o pai dela dava uma mesada. E ela começou a estagiar, e o pai dela fazia com medo que ela desistisse, né, do curso. Ela disse, não vá para esse estágio não, para esses trabalhos que não tem nem muito a ver, não vão botar você para fazer trabalho de engenheiro da engenharia. Não faça, se você for, eu vou tirar sua mesada. Quando ela viu o que ela ia ganhar no salário, no estágio, era muito mais que a mesada, ela pode tirar. E foi, mas ela não desistiu do curso. Então, tem as teorias cognitivas, né, que levam, então, em consideração, gente, o processo da relação do sujeito com o mundo externo. A cognição, ela vai pegar essas informações e vai organizar. Eu não lhe dou mais a mesada, a mesada que eu era condicionada, agora eu vou receber muito mais. E fazendo o que eu gosto, né? E o que eu quero fazer. E aí foi isso que a teoria da cognitivista trouxe, né? E foi que colocou, né, que o behaviorismo não era tudo. E aí, para os teóricos, né, do condicionamento, aprender os hábitos e associações através da prática e repetição, o que é pura verdade. A gente, desde pequenininho, aprende a escovar os dentes, né? Antes, ao acordar e após as refeições. Eu não consigo fazer a refeição e não escovar os dentes. Mesmo sabendo que eu não vou morrer com isso, mas eu assim, tão incomodada que eu não consigo. Então, eu achei tanto graça, encontrei um colega lá, Sá professor, isso é professor de vocês. Aí eu disse, encontrei um grupo de alunos ali, me abraçaram, fizeram uma festa, e eu bem sério, porque eu tinha acabado de lanchar, não sabia se meus dentes estavam limpos. Aí corri para aqui para escovar os dentes, e eu faço a mesma coisa. Então, para os teóricos cognitivistas, aprendemos a relação entre ideias através das nossas experiências, tá? Então, eu lembro que a minha filha, primeira filha, eu ia passear na rua no final da tarde com ela e tinha muitos prédios. Aí eu dizia, olha, Lívia, quando tiver um portão, a gente para antes de seguir, de passar em frente, né? Porque pode vir um carro e machucar a gente. Aí ela entendeu, tudo bem. Aí eu soltei a mãozinha e deixei. Ela foi, quando ela chegou na metade do portão, aí ela andou. A falha foi minha, né? Eu esqueci de dizer que não é na metade do portão, e sim antes, né? Porque o carro também já machucava. Então, ela aprendeu, só que ela aprendeu com a minha informação, que não foi boa, né? Se ela não tivesse dado essa informação, ela ia aprender, mas ela poderia se machucar antes de aprender. E a gente está aprendendo tudo. Então, para os teóricos do condicionamento, o comportamento ele é mantido pelo sequenciamento das respostas. E aí a gente faz porque faz. Sair de casa, trancar a porta. Para os teóricos cognitivistas, o que mantém o comportamento são os processos cerebrais. A gente presta atenção, memoriza. Mas se a gente está com muita pressa, ou a gente está muito preocupado com outra coisa, às vezes até o que a gente faz por hábito, a gente esquece de trancar a porta, né? Tanto é que tem gente que faz ele, eu desliguei o ferro. Eu apaguei o fogo e volto. Então, o cognitivismo está preocupado com o processo de compreensão. A partir do momento que eu compreendo a informação, aí eu posso transformar aquela informação. Eu vou armazenar, porque eu transformei, e vou utilizar essas informações. Então, por exemplo, nem todo objeto que a gente tem em casa vem no manual determinados usos que a gente pode fazer dele. Basta a gente ter uma necessidade. Então, por exemplo, qual objeto que a gente tem em casa, que a função dele não é aquela, mas a gente usa para aquilo ali? Vamos botar a cabecinha para funcionar, destravar, porque hoje é sexta-feira. Uma faca. Uma faca. Tá. O uso dela é para cortar o começo. Tá. Mas a gente pega ela para tirar o faca. Ela tem uma chave de fenda, né? Então, uma geladeira, né? Para que serve uma geladeira? Conservar sempre frio, né? Resfriado, gelado. Mas quem nunca colocou a roupa ou os tênis atrás da geladeira para secar? E nem o manual de geladeira traz isso, nessa possibilidade.
mais nós compreendemos o processo, transformamos, armazenamos e utilizamos quando precisamos. Crianças, por exemplo, quando pega a beliche e transforma numa cabana. Pois é, isso que brinca, aquilo ali a data do animismo, né? É uma fantasia, aquilo realmente é uma cabana, é um café. É um navio pirata. É tudo. Então, a aprendizagem, né, pode ser mecânica, sim. Né? Quando a gente, por exemplo, decora uma fórmula matemática, quem aqui é capaz de lembrar de uma fórmula matemática e depois aplicar, fazer uma atividade aqui, por exemplo, uma fórmula de uma equação de segundo grau, aplicar ela aqui e explicar para a gente? Quem sabe ler? Todo mundo é de mundo, né? Por que isso acontece? Porque essa aprendizagem é uma aprendizagem mecânica, tá? Que ou eu faço no piloto automático, porque eu já tenho tanta prática de fazer aquilo ali que eu nem estou mais prestando atenção, ou porque não me interessou naquela aprendizagem, apenas eu aprendi para fazer a prova, passou, me livrei. Né? Então, ou, por exemplo, o ato de dirigir. Quando a gente começa a dirigir, a gente deve, se for um carro que não seja automático, né? O pedal do freio, do acelerador, né? Ligar o pisca para entrar, tudo a gente aprende e a gente vai. As primeiras vezes que a gente sai para dirigir é uma tensão. Depois aquilo se torna tão automático que a gente vai dirigindo e poxa, já cheguei. Eu lembro uma época que eu trabalhava dias em Olinda e outros dias eu dava aula na Nação por Viagem. Quando eu saía da Rio Barbosa, eu tinha que pegar ou para a esquerda ou para a direita. E já muitas vezes eu pegava para Olinda e fazia, meu Deus, hoje é dia de uma viagem. E aí tem que fazer depois. Por quê? Porque é automático. Então, a aprendizagem mecânica também traz essa possibilidade. E aquela que é significativa, a associação de novos conteúdos com conceitos que a gente já tem disponíveis, né? Então, os conceitos disponíveis, eles são a âncora, né? O ponto de ancoragem, ele serve como âncora, né? Ancoragem para novos conhecimentos. A gente viu motivação. Hoje a gente está vendo aprendizagem. E para aprender, a gente precisa de motivação. Sim. Né? Então, tudo que a gente, aqueles teóricos que a gente viu quanto à motivação, hoje a gente vai ver eles quanto à aprendizagem. Né? Já estamos começando a ver. Então, atribuímos à motivação tanto a facilidade quanto a dificuldade de aprender. Atribuímos à condição motivadora tanto o sucesso quanto o fracasso dos professores ao tentar ensinar a aula ao aluno. E tem professor que diga, olha, aquele meu aluno não aprende de jeito nenhum. E aí eu digo, aprende. Todo mundo aprende. Agora, precisa, né, de um ambiente propício, de uma motivação e de um professor perceber como é que ele aprende. Tá? E a maneira é quando a gente diz, tem um insight. Agora eu entendi, agora eu aprendi. Né? Não aprendi com tal professor, aprendi com outro. Não aprendi com esse método, aprendi com outro. Professora, eu queria compartilhar uma experiência que eu tive quando eu tinha 6 anos, eu estava na alfabetização, aí a professora me chamou e disse assim, olha, seu filho não vai aprender a ler. Mas por que não vai aprender a ler? Aí ela disse, porque tem crianças assim que não aprendem a ler. Aí eu fiquei assim pensando, porque quando ele iniciou a escola, ele tinha um aprendizado, assim, com 2 anos e meio, 3 anos, né? Tudo aquilo que se dava para ele fazer, ele fazia. E a professora elogiava muito ele, só que a gente precisou mudar de escola. Aí quando chegou nessa escola, passados uns 2 meses, a professora disse isso pra gente. Aí eu comentei com minha esposa, né? Minha esposa disse assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou na editora, construir, e vou comprar um livro de alfabetização, fora o livro da escola, e vou ensinar ele para ver qual é a dificuldade, porque até então a gente
o porquê dela dizer essa dificuldade dele. Aí, passado 3 meses, ele aprendeu a ler. 3 meses. Para quem não aprendia a ler. Um livrinho bem assim, cheio de desenho, ensinando a Bem contar lúdico, as né? sílabas e depois as frases curtas. Quando meu esposo percebeu que ele já começou a juntar as sílabas, aí a gente adquiriu um hábito de ir no Carrefour. Aí tinha uma livraria antigamente, na entrada do Carrefour. Toda semana a gente ia e dizia: escolha o gibi, ele e a minha filha. Aí eu sentava lá e escolhia alguns gibis. O menino aprendeu a ler. Aí eu voltei e disse: olha, e agora? Aí ela disse: ele aprendeu a ler. E eu disse: não, ele aprendeu porque nós ensinamos em casa. Aí eu queria saber com base em que você me chamou para dar aquela informação. Porque se você visualizou algo que a gente nunca viu, eu realmente gostaria de saber. Não, é porque eu imaginei, eu pensei, porque eu vi que ele não estava acompanhando a turma. Veja, ele disse que ele tinha 6 anos. Mas eu já observava algo diferente no comportamento dele, assim, quando ele falava, eu percebia que ele falava, ele entendia o que ele estava falando, mas ele soltava uma fala partida. Sabe quando você vai contar uma história Um pensamento e quebra assim no meio? quebrado. E eu ficava assim: meu Deus, eu não estou entendendo. Aí minha filha, que é mais nova que ele, 1 ano e meio, cala a boca, vou dizer, mãe, foi o que aconteceu. E a menina começava a contar, porque ajudava. E aí eu dizia: Marcos, tem alguma coisa. Aí a gente começou a levar para médico. Não tem nada, é coisa da sua cabeça. Aí quando ele chegou na adolescência, aí uma outra escola nos chamou e disse: olha, ele tem uma dificuldade no relacionamento. Ele se isola muito. Se conversarem com ele vai falar, ele vai responder, mas se ninguém tomar iniciativa. Aí passou pra gente, aí ela encontrou uma psicóloga, essa quando surgiu pela primeira vez o TDA. TDAH não, TDA, porque se ele fosse hiperativo já se sabia que era um problema, mas como ele era tranquilo, essa escola não se queixava. Pronto, aí fizemos o neuropsicológico, aí acusou o TDA possível TEA, leve. Sim. Aí foi quando eu comecei a estudar para entender, ele tinha 11 anos. Mesmo assim, quando a gente fechou o diagnóstico dele já com 15, porque veio a pandemia, aí eu dizia assim a meu esposo: amor, tem alguma coisa, porque eu comecei a pesquisar sobre o TEA e todas as características do TEA no suporte 1. Meu foco era o suporte 1. Aí eu dizia a meu esposo: tem algo que não está batendo. E aí eu comecei a ir novamente para outros médicos. Não, tá tudo ok e tal. Aí quando foi um dia, eu ouvi a frase TEPAC. E aí, nessa altura, eu já tinha estudado diversos tipos de sigla para tentar entender e ajudar, né? Para não ficar só na observação dos profissionais que a gente levava. Aí, quando eu ouvi essa frase, TEPAC, em um grupo de mães que eu participo, nacional, aí eu fui pesquisar o que era, aí eu disse a meu esposo: é isso que ele tem. E nenhum médico nunca viu. É isso que ele tem. Por isso aquela dificuldade aos 6 anos em sala de aula. O TEPAC é um transtorno do processamento auditivo central, que a criança apresenta quando é no grau leve, que era o caso do meu filho. Se ele tivesse um grau muito forte, ele poderia ter crise. Então, algumas crianças não têm crise em sala de aula por conta do barulho, e às vezes se isola, sai, e alguns profissionais mal informados, né, não capacitados, acha que a criança está fazendo birra, não quer aprender, não quer estar ali. Mas é um transtorno que quando a criança, o jovem ou o adulto está num ambiente desse, ela se sente desconfortável com o ruído. E a atenção dela é dividida. Então a professora fala, você passa um lápis aí, eu escuto. Aquela sussurra ali, eu escuto. Tudo isso ao mesmo tempo. Então era por isso que ele tinha dificuldade nos 6 anos de idade e ele realmente não ia conseguir aprender em sala de aula. E naquele método da professora. Porque ele dividia aquela atenção. Né? Então, quando eu vejo mães ou algumas pessoas dizem: fulano, 11 anos não sabe ler. Aí eu sempre comento essa minha experiência, porque ó. Maravilhosa, porque você pesquisou e se interessou. Veja a diferença que você fez. Teu nome é? É de Lângela. Aí é de Lângela. Imagina, né? Teu filho, como é o nome dele? É Marcos. Marcos. Imagina Marcos, né? Tivesse nascido. Agora com 17 já concluiu. Ensino médio. Ensino médio. Aí imagina Marcos tivesse nascido há 60, 70, 50 anos atrás, né? A professora
professora chamasse e dissesse, seu filho não aprende, diga da escola para trabalhar. Eu conheço 3 adolescentes. Era assim que se procedia. Não aprendia, tirava da escola e botava para Eu trabalhar. conheço 3 adolescentes de 12, 13 e de 16 que os pais disseram que eles não aprenderam a ler. Aí eu disse, mas você investigou? Por que eles não aprendem? Assim. Então, é isso. E não existe quem não aprende. Existem pessoas que precisam, que precisam de um método, né, para aprender. A água já passou? Foi Já. chegou aí? Então, né, depende, né? Existem 3 variáveis, né, para o sucesso ou para o fracasso. Importantes para o estudo da motivação, que é o ambiente, que essa criança, que essa pessoa está inserida, que seja ambiente familiar, que seja ambiente de escola, que seja ambiente de trabalho. Tá? Esse ambiente ele é um facilitador ou ele é uma barreira? Né? Se ele for um facilitador, o filho com Marcos teve um ambiente em casa um facilitador, na escola uma barreira. Como a família é quem prevalece, porque na família você fica a vida inteira, na escola passageira, né? Ele evoluiu. Aí tem forças internas do indivíduo. Ele tinha o desejo de aprender e a necessidade de aprender, porque às vezes a gente não tem a necessidade e aí ele não quer. Né? E o objeto, aquilo que atrai o sujeito para ser fonte de satisfação, era ir toda semana na banca do Carrefour escolher um livrinho. Ter um pai trouxe o livro e sentou com ele, aquilo era bacana, era contato que ele tinha com a aprendizagem. E aí ele aprendeu, apesar da necessidade. Então, a preocupação do ensino, gente, tem sido de criar condições tais que o aluno fique afim, ou seja, motivado para aprender, né? Duplo desafio, precisamos criar necessidades, né? E apresentar um objeto adequado para a satisfação. Aí a pessoa aprende. Então, como o professor pode criar interesse dos alunos? O que vocês acham? Para aprender. Algo interativo com ele. Adaptar cada idade, cada faixa etária. Trazer para a prática, eu acho que a prática, quando a gente entende, né, por exemplo, como a gente faz, né, se compara, o ser humano, ele olha muito para si, né, a gente pergunta um egocêntrico. Para que é importância para mim? Né? Eu trago para a minha prática. Por que é que muita gente tem dificuldade na matemática? Porque é difícil a gente trazer para a vida prática da gente. Tem uma questão das profissões. Eu acho que os professores também deveriam tratar não só o coletivo, mas falando singular individualmente. Eu tive um professor de matemática que eu me decepcionei muito de adulto desse professor e da matéria dele, da aula dele. Porque eu sou uma pessoa que não se ensina, não. Se a pessoa comentar uma coisa pra mim, ela tem que fazer. Se eu comentar uma coisa, eu vou fazer. E aí, eu perguntei pra ele por que quando a gente multiplicava o menos e o mais, ficava menos. Eu fazia assim, multiplicar um negócio que é positivo, vai dar negativo. Como? E eu queria explicação do porquê. E aí, ele, não, eu não sei, mas eu vou pesquisar. Antes do carnaval. 2 meses depois, eu só pesquisando, não. Toda aula eu lembrava pra ele, eu criei um abuso, falei, e aí, ele já não me suportava mais, ninguém me suportava mais, Mas é o seu jeito, se você assistiu o ET, vai lembrando, não esqueceu não, porque eu posso esquecer, você pode perguntar uma coisa, eu lhe trago na próxima aula. Gente, eu tenho muitas demandas, aí você vem de novo. Eu falei isso, falei de esquecer porque feriado, não sei o que, ele não lembrou, toda aula eu lembrava. Depois de 2 meses eu falei, esquece. E ele nada, né? Então é isso. A pessoa não teve interesse. Por exemplo, tem gente que acha assim, olha e faz o mesmo que você está estudando. A professora é a disciplina tal, porque é muito difícil, né? Aí a pessoa, o professor faz, e é. Pois olha, difícil vai ser muito estudem, viu? Porque a prova está muito apertada. Será que a gente faz
gostar da matéria ou estudar mais ela por conta disso. De uma forma. A gente vai ficar tanto medo e até a gente estuda e chega inseguro para fazer a prova. Não é? Ele disse que está muito difícil. Aí a gente olha uma questão e faz, eu sei, isso aqui é isso. Mas se ele disser algo difícil, então deve ser errado. E a gente vai imaginar. Então veja como aprender na pressão é perigoso. Então, propiciando a descoberta, né, o aluno deve ser desafiado para que ele deseje aprender. Desenvolver no aluno uma atitude de investigação, observação à realidade do aluno, dos objetos que fazem parte da vida dele. O método Paulo Freire de alfabetização para adultos é exatamente isso. Né? Ele conseguiu alfabetizar pessoas adultas, trabalhadores rurais, trabalhadores da construção civil, pessoas que lavavam roupa, que eram lavadeiras, passadeiras, cozinheiras, que tinham um dia super cansativo, chegavam à noite para aprender. E ele dizia, ninguém vai aprender a ler com Ivo viu a uva, porque a uva não faz parte do dia a dia dessas pessoas. Ele vai aprender que você trabalha com o quê? Na construção civil. Vamos aprender matemática? Né? Um tijolo mais outro tijolo. Pegava os tijolos, escrevia letras, escrevia palavras. E através do instrumento, né, do rodo, da vassoura, do tijolo, da enxada, da pá. Né? Então, você trabalha com o quê? Eu trabalho na agricultura. O instrumento é a pá. Você trabalha com o quê? Eu sou babá de uma menina. Né? Você trabalha com o quê? Você está usando o quê? Eu estou usando um boné. E aí ele começava. Botava lá a palavra pá, a palavra menina, a palavra boné. E fazia. Você abre a boca quantas vezes para falar a palavra boné? Quantas vezes para falar a palavra pá? Quantas vezes? Uma. Boné. Menina. Menina, duas? Três. Tá? Ele não dava conceito de monossílaba, de sílaba e trissílaba. Depois que você pesquisava várias palavras, que você abria a boca uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes ou mais de 4, aí ia para o conceito. E aí era muito mais fácil. Porque você tinha aprendido, você tinha pesquisado, aí vinha. Você abria a boca uma vez, é monossílaba, 2 vezes dissílaba, 3 vezes trissílaba. Isso é didática de ensino. E infelizmente, poucos professores têm, principalmente ensino médio e universidade. E aí não tem como você não lembrar o que é isso. A gente pode esquecer tudo, mas a gente, antes de PIB, a gente escreve o que, gente? A gente pode não lembrar, não saber se aquela palavra ela termina com M ou com N. A gente sabe que é com M, mas às vezes fica a dúvida. Mas antes de PIB, a gente escreve N, nem danado, porque a gente fixou. Tanto que foi batida essa regra. Então é isso, a gente aprende, tem métodos para aprender, tem gente que aprende, precisa fazer para a prática. Exercícios e tarefas sempre num grau adequado ao seu nível de aprendizagem. Compreender a utilidade do que se está aprendendo. Por que eu estou aprendendo? Tendo aula sobre aprendizagem uma sexta-feira de manhã. Porque eu quero ser psicólogo e o meu paciente, o meu cliente, eu preciso perceber para poder ajudar a evolução. E aí, em Vygotsky, a gente vai falar das teorias atuais, começando por Vygotsky, que eu deveria ter começado por Piaget, mas já trouxe Vygotsky, vai ficar aí. Então, Vygotsky desenvolveu a teoria sócio-histórica. Por quê? Ele criou uma concepção, criticou as concepções que afirmam que serem propriedades intelectuais do homem é resultado da maturação do organismo. E à medida em que você fica mais velho, você vai evoluir na sua aprendizagem. Ele só levou em conta pessoas que não têm uma déficit, um transtorno, uma síndrome.
E para pessoas que têm, isso não é regra geral. Então, por quê? Ele diz que buscou nessas origens, buscou isso nas origens sociais das capacidades humanas. E ele se baseou no pensamento marxista, né? Que diz, né, o marxismo é um método de análise socioeconômica sobre as relações de classe e de conflitos sociais, que utiliza uma interpretação materialista do desenvolvimento histórico e uma visão dialética da transformação social. Por isso que a sociedade, você só compreende uma pessoa a partir do momento que você compreenda a sociedade e a época que ela viveu. Meu filho ele foi para um evento na empresa que ele trabalha, para o pai. Antes dele ir, ele estudou vários comportamentos das pessoas. Né? Não se pode encarar uma mulher na rua. Um homem não pode sair de bermuda na rua. Então ele nem tem conversa. Aí imagina que a pessoa vai e não atenta para isso. Eu tenho uma amiga, né, que ela foi para a França com o marido, eu nem sabia esse costume. Ela disse que o marido dela não corria, ele fazia assim, ele chegava no metrô, aí fazia que era tudo de passagem. E você fazia assim, minha amiga, você está dando dedada na cara da pessoa. Aí imagina, constantemente ela se segurar, fazendo, não faça isso, você vai ser preso e vai apoiar aqui na rua. Porque para nós é muito comum, a gente articula muito, né? Então, se a gente não se apropria, né, e se policia, a gente vai passar por uma sorteio. Imagina alguém chegar para você e dar na sua cara. Agora eu imagino essas pessoas que moram lá vendo as fotos de brasileiro. Pois é. E aí, como só estava ela e ele, né? Se tivesse de 3, 4 pessoas, era mais fácil fazer ingresso, 10, 12 cheirinhos, né? E agora, será que todo mundo aprende, né? Como não pode, não pode. A gente viu agora, minha gente, né? O jogador do Náutico, ele terminou o jogo, será em que momento, ele deu uma dedada para a torcida. E aí ele deu um cartão vermelho e não pode, você não pode, isso é um gesto obsceno. Mas é assim que a torcida do Náutico se comunica. Isso não é assim, não pode fazer isso, é um gesto obsceno. No jogo seguinte, na semana seguinte, terminou o jogo, o cara me deu outra dedada para a torcida. E aí, outro cartão vermelho. Quer dizer, ele vai aprender pela suspensão, pelo prejuízo, né? Porque ele é muito. E teve uma amostra, teve um Ramadã. Meu filho está lá, passando lá trabalhando, e ele tem que participar. Ramadã, para comer 4h30 da manhã e só volta a comer 18h30 da noite. O mês é meio agora. Fechado, vou fechar. E a cultura. E assim, como ele foi Se você está, você se vê. no banheiro no SB. Não, Como ele foi a trabalho, você tinha em hotel, ele tem onde comprar. mas no hotel ele começa. Mas para comprar, ele estava Estrangeiro, né? Estava comprando, estava tudo fechado. Para estrangeiro tem que ser assim, porque você não é obrigado a estar no hotel e se deixar. Ele não consegue Deve ser montar no trabalho, não tem água no cozinho. O meu, que se me água. Então, gente, né, as mudanças de signo, e aí a gente diz que ignorância, porque Deus quer isso. Não é ignorância, é o hábito, é o costume da pessoa, né? O sistema de signos, que é a linguagem, a escrita, os números, ele é pensado como um sistema de instrumentos, né? Os quais foram criados pela sociedade para comunicação. As mudanças que ocorrem em nós têm uma raiz na sociedade e na cultura, né? O que é a moda? A moda está sempre se inovando. Então, antes as calças eram, né? Teve época que as calças eram baixinhas, né? Se a gente olhar fotos da gente, ou dos nossos pais, nossos avós, a gente morre de aqueles cabelos que são escorolosos, né? Que marmota, né? Mas era todo mundo fazia os cabelos, né? Hoje em dia a gente morre de vergonha. As roupas, né? Então, tudo muda. E a gente vai se adequando e depois não. A gente, como é que eu tive coragem de fazer isso? Meu cabelo. Então, para o Vygotsky, né, a aprendizagem sempre inclui as relações entre pessoas.
A relação do indivíduo com o mundo ela está mediada pelo outro, sempre, ou por outro objeto, no caso da internet, computador. O desenvolvimento é um processo que se dá de fora para dentro. É no processo ensino-aprendizagem que ocorre a apropriação da cultura. A aprendizagem da criança inicia muito antes dela entrar na escola, não é verdade? Ela começa a aprender em casa, com a família. Então, a escola ela surge como um espaço privilegiado para o contato social, para conviver com outras pessoas que têm uma maneira de ver o mundo diferente da gente, né? Que faz diferente, os professores, então existe uma troca de informações, né? Só que, porém, é de uma forma programada, sistêmica e intencional. O que é que vai aprender aquele conteúdo? Professores e colegas é que são os mediadores da nossa aprendizagem. Então, a criança ela não possui um instrumento interior, né, para o seu desenvolvimento. Os mecanismos de desenvolvimento, eles dependem do processo de aprendizagem. E o que é o conceito de zona de desenvolvimento proximal, minha gente? A zona, você tem o conhecimento, você vai chegar e onde é que está encaixada a zona de desenvolvimento proximal? A zona real é a que você quer o conhecimento que você tem. A principal, se não me engano, é que você pode chegar. Então é assim. Meu nome é Maísa. Então, a zona de desenvolvimento real de Maísa, antes dessa aula, né, algumas coisas que você não tem conhecimento, né, antes de eu entrar aqui na sala e trazer. Era uma. Cláudia veio e trouxe já uma série de informações. Então, é a zona de desenvolvimento proximal, é o que está acontecendo agora com a Maísa e com os outros, né, aqui na sala, tanto comigo também. Tá? É a troca, é a informação. É o momento em que você está aprendendo para que, quando terminar a aula, sua zona de desenvolvimento real esteja modificada. E você já está indo distante. Então, o desenvolvimento proximal é isso aqui. Nem é isso e nem é isso. É o que a gente está vivendo sempre aprender. Então, Piaget, ele tem a teoria classificada como construtivista. Ele não trouxe para a escola, mas ele foi a base do método construtivista que é Piaget. Então, ele trabalha a evolução do desenvolvimento cognitivo. Sua teoria segue o modelo biológico e organicista, que você, sempre mudando de faixa etária, você vai estar desenvolvendo, você vai estar aprendendo mais. E que se seus pais são inteligentes, você é inteligente. Então, o homem é dotado de estrutura biológica, ele herda uma forma de funcionamento intelectual. Durante a vida, serão vários modos de organização e significados. Cada estágio vai corresponder a um tipo de estrutura cognitiva. Sensório motor, pré-operatório, operatório formal, operatório concreto. E isso vai permitir formas diferentes de você interagir com o meio. Ele fala, né, da organização e depois a adaptação. É um mecanismo que permite ao homem ter condutas eficientes para atender suas necessidades. Isso é, a sua demanda e a sua adaptação. Todo mundo tem uma cuscuzeira em casa, tem? A cuscuzeira tem um negocinho, eu chamo rabo da cuscuzeira. Você bota água embaixo, bota aquela pecinha e bota a massa de cuscuz, né? Naquele ralo tem um ganchinho, você pega, tem uma pena, não tem? Para que serve aquela pena? A gente não queimar a mão e o cuscuz não desbagaçar todo isso, né? Tira com a faca, bota uma faca ali, tira, bota no prato. Se não se consome o cuscuz todo, pega com a faca, volta para a cuscuzeira, tampa e mais tarde ele fica aquele cuscuz tão bom. Então, mas a gente também tem panela em casa, não tem? E
Vocês repararam que a panela tem também uma fenda lá na ponta do cabo? Pra quê? Muita gente acha que é para pendurar. E ninguém pendura mais panela não, porque não tem tempo de alinhar a panela. A gente esconde debaixo do balcão. Você chegar na minha casa, você vai ver uma panela exposta. Eu prefiro preparar a aula e atendimento dos meus clientes do que alinhar a panela. Mas é o de cada um. Respeite quem gosta de alinhar a panela, até a limite. Mas aquilo ali não é mais para como ela falou. Aquela fenda ali, a gente está ali mexendo a comida com a colher de pau. Terminou, em vez de botar no balcão do fogão, a gente engancha o carro naquela fenda ali. Tá? Então, a gente tem objetos que a gente usa tão pouco, né? Tão pouco utilizado. Então, isso é uma organização. Depois que você começa a fazer isso, você já adaptou. Então, envolve o quê? A adaptação vai envolver gente, a data já passou, quem quiser sair, tem que acomodar. Então, ela envolve a assimilação e a acomodação. É um mecanismo que permite ao homem não só transformar o elemento assimilado. Todo mundo que vai chegar em casa vai olhar para a panela e vai dizer, da próxima vez que for cozinhar, vou botar ali, minha colherzinha, né? Então, vai transformar o elemento já assimilado, tornando parte da estrutura do organismo com possibilidade de ajuste, de acomodação deste organismo aos elementos incorporados. Vá que você tem uma panela que não tem esse furinho, você vai arranjar algum jeitinho de botar um ganchinho ali e conseguir adaptar a colher que você gostou de usar desse jeito. Então, imagine uma criança, né? Ela está aprendendo a conhecer os animais. Aí ela já conhece o cachorro, que ela chama de cachorro, de au-au. Aí você apresenta um cavalo para ela. Aí ela faz, olha o au-au, né? Olha o cachorro. Por que ela achou que aquilo era um cachorro? 4 patas. 4 patas, né? Focinho, né? Nariz, um rabo, né? A orelhinha. Aí a gente vai ensinar que aquilo ali embora pareça, mas é um cavalo. E ela vai entender a diferença. Olha o rabo do cavalo, olha o rabo do cachorro. E outras diferenças do cavalo, tamanho, a crina, né? E outras diferenças. Então, há uma acomodação. É a modificação de um esquema ou de uma estrutura em função das particularidades do objeto assimilado. A acomodação pode ser de 2 formas, visto que se pode ter 2 alternativas. Cria um novo esquema no qual se possa encaixar, né, naquela imagem do cachorro, entender que o cavalo tem diferenças. Ou modificar um já existente de modo que o estímulo possa ser incluído. Já aprendeu o que é cavalo, mas tem cavalo branco, tem cavalo marrom. Tem cavalo grande, tem cavalo pequeno, tem cavalo preto, e aí tem vários tipos de cavalo, né? Mas tudo é cavalo. Então, após ter havido a acomodação, a criança vai tentar novamente encaixar o estímulo do esquema, e aí sim ele assimilou o que é cavalo. E assim a vida. A gente vai, né, os níveis de dificuldade vão aumentando, e a gente vai adequando e acomodando. Continuando com o exemplo do cavalo, a criança, né, apontará para o cavalo, vai dizer que é cachorro. Nesse momento, o adulto explica que cachorro é diferente de cavalo. Quando corrigida, definindo que se trata de um cavalo e não mais de um cachorro, a criança então vai acomodar esse sentimento a uma nova estrutura cognitiva. E vai ter assim um novo esquema. Essa criança tem agora um esquema para um conceito de cavalo, do que é cavalo, e outro do que é cachorro. E aí fica prática. A inteligência para Piaget se dará exatamente, gente, nesse processo de construção de um equilíbrio progressivo entre assimilação e acomodação, que vai propiciar o aparecimento de novas estruturas mentais. Piaget não desenvolveu a teoria do processo de ensino-aprendizagem, tá? Mas foi a sua teoria que deu base para outros, né, para pedagogos, como por exemplo Emília Ferreiro. Ela trouxe o quê? O construtivismo. E o que é que ela traz no construtivismo?
papel ativo do sujeito na interação com os objetos da realidade. Então, dessa forma, o que a criança aprende não corresponde ao que lhe é ensinado, pois existe um espaço aberto de elaboração do sujeito. Tá? Eu preciso descer aqui bem rapidinho, mas já volto, porque eu preciso escrever um documento no Renato, tá? Volto já. Morango. Não corresponde ao que lhe é ensinado. Então, ela admite que a criança ela tem que escrever da maneira como ela compreende. Antes da alfabetização, quando ela começa a alfabetização, né, ela pode se expressar. Então, eu lembro que esse final de semana, minha menor estava lá em casa, tem 5 anos. A alfabetização é só 6. Aí a tarefinha dele era um garoto se chamava Gabriel. E era assim, as pessoas, né, quando nascem, o outro escolhe o nome dela. Às vezes ela gosta e às vezes ela não gosta. Né? Qual o seu nome? Aí ele escreveu Bernardo, do jeito dele, né? O R espelhado, faltando o N. Eu sei que só tinha umas 5 letras de Bernardo, mas era o jeito que ele escrevia. Você gosta do seu nome? Se não, qual o nome que você gostaria de ter? Né? Que nome você gostaria de ter? Aí ele virou para mim, aí eu disse, sim, que nome? Você gosta do seu nome? Eu disse, não. Qual nome você gostaria de ter? Aí ele falou, como escreve? Cleitinho. Aí eu disse, como é que você acha que escreve Cleitinho? E aí ele botou a letra que ele queria, né? Então, é isso que Emília Ferreira traz, né? Faz a criança pensar e ela escreve do jeitinho dela, porque ele ainda não está na alfabetização. Eu quero ver o movimento da criança. Um dia ele saiu depois, ele estava lá, levando a tarefa do jeito dele, e aí ele estava lá dançando. Sabia que eu aprendi, que eu tive uma aula diferente na minha escola, ele é bem falante. Eu disse, que foi a aula que você teve? Ele, psicocidade. É psicomotricidade. Aí eu disse, você sabe o que é? Eu disse, por acaso, eu sou professora de psicomotricidade. Não é isso mesmo, esse nome é mesmo. Psicomotricidade, é o nome de psicocidade, é mais fácil. Então, Emília Ferreira, né, ela salienta que a escrita representa a fala. E por isso deveria ser mais enfatizada desde o momento iniciais do desenvolvimento. A escrita precisa ser o objeto do pensamento. Por isso, se ele pensa daquele jeito, ele vai escrever daquele jeito. Depois, ele vai adaptando. Então, por exemplo, a criança, ela se alfabetiza, tá? Aí a gente bota esta palavra aqui, né? Como é que a criança vai ler isso aqui? É executar. Aí a gente diz, não é executar, é executar, mas executar é dizer. O som é dizer. Então, a gente deve ensinar. Aí vem para as regras gramaticais. Por exemplo, uma pessoa está conversando com ela, o nome dela é Rizomar. Aí ela disse, mas basta me chamar de Riso. Aí eu disse, como é que escreve? Aí é com S com Z. Porque o certo é com S. Por quê? Porque o S entre duas vogais, ele sempre vai ter som de Z. Mas isso é uma regra gramatical. Aí a pessoa do cartório pode escrever Z. Mas na grafia certa seria essa. Isso é SISU. Mas tem resposta. Então, as regras gramaticais vêm depois para você entender por que tem som de Z. E aí tem. Então, é isso que o construtivismo traz para a gente. Ferreira valoriza as histórias ouvidas e contadas pela criança, escrita pela professora. É valorizar aquela historinha que você contou e a professora escreveu essa história, você não escreve ainda. Bem como as tentativas de escrever os seus nomes, escrever bilhetes, são essas situações que possibilitam a descoberta do uso social da linguagem. Emília Ferreira
patologizou os erros, né, comuns entre crianças e valorizou a participação delas no processo de ensino-aprendizagem. Apropriou-se das atividades infantis como forma de ensino. Emília Ferreira revolucionou a forma de se conceber e trabalhar na alfabetização para crianças. Né? Ela trouxe um ponto de vista. Ela era pedagoga, né? Pedagoga. Então, o comportamento aprendido e o comportamento instintivo, né? Nós temos os dois. Não tem como negar o comportamento instintivo. Se eu estou na rua, eu vou para lá, vem todo mundo correndo para cá, o que é que eu faço? Eu vou também, eu não vou porque é mesmo que está acontecendo ali. Se o povo está correndo aqui, coisa boa não é. Então, isso é instintivo, gente, é autoproteção, né? A gente não quer se prejudicar, não quer morrer, não quer se... Principalmente quando eu digo clássico, nem que a gente corre, nem sai de casa. Se sair, viu alguém correndo, já está correndo. Então, o comportamento instintivo, né, não requer treinamento e nem aprendizagem prévia. Tem valor de sobrevivência, é previsível, é diferente do comportamento reflexo. Né? O tecer da teia da aranha e a construção dos ninhos dos pássaros não são reflexos, né? Ele é um instinto da aranha e do pássaro. A resposta reflexa é um processo local do comportamento instintivo que envolve o organismo como um todo, né? Nessa hora que todo mundo vem correndo, a gente corre, o coração da gente acelera, né? A gente fica, a respiração ofegante. Conceito de aprendizagem, né? Eduardo, ele diz que é impossível uma definição precisa e abrangente do termo tão amplamente usado quanto é a aprendizagem. A aprendizagem, ela promove o que, gente? A modificação do comportamento. Quando alguém aprende uma coisa, seu comportamento vai ficar alterado em algum aspecto, mesmo que essa mudança não se evidencie imediatamente, mas ela vai processando aquilo ali e vai mudando o comportamento, até porque eu aprendi. Eu vejo que dessa forma é mais fácil, eu nem gostaria de fazer assim. Né? Então, por exemplo, peça desculpas, né? Você está errado. E ela sabe que se ela não pedir desculpas, ela não vai ter outra oportunidade com aquela pessoa. Então, eu nem gostaria, ela me lembra, mas ela vai pedir desculpas. Porque um outro dia que ela precisar, a pessoa não, você nem se desculpou. Então, tipos de aprendizagem. Condicionamento simples, que a gente já viu, estímulo-resposta. Condicionamento operante, quando vai aumentando o nível de dificuldade. Ensaio e erro. O que é isso? Faz, não dá certo, vai fazer do jeito. É uma receita que a gente faz pela primeira vez, às vezes nem fica tão legal. A gente viu lá, era linda, mas não saiu daquele jeito. Porque alguma coisa, né, precisa botar mais, trigo a mais, açúcar menos. Então, imitação, né, fazer igual ao outro, discernimento ou insight. E raciocínio, cada tipo de aprendizagem é diferente. Então, o behaviorismo, né, o Watson dizia que o ser, ele é uma tábua rasa. E que a gente pode condicionar ele para o que a gente quiser, que ele vai ser. Não tem que você condicionar certo, o seu resultado vai ser 100%. Usou o método de experimentos com animais e até com pessoas, método experimental, Pavlov trouxe o reflexo condicionado, né, o cão de Pavlov. Condicionamento clássico, associações simples, resposta condicionada, reflexo condicionado. Behaviorismo, Watson, né, experimentos, comportamentos, método de experiência. Pavlov trouxe o reflexo condicionado e fez o caso do pequeno Albert, você lembra? Né, a criança ficou com medo de tudo que tinha feito. Vivemos e operamos no mundo através de condicionamento. É isso que o behaviorismo diz. Aí, né, vamos para o bloco, aprendizagem como condicionamento operante, acende uma luz, né, automaticamente você fechou o olho, mas a pupila de lado. O operante, conforme disse, é eu responder, e o operante é, eu gosto do violão, eu vou tocar violão,
Eu não vou começar a tocar violão, pegar o violão e já sai a música. Vai aprender as notas musicais, vai aprender uma música que tem menos notas, né, diferenciadas, e assim a gente vai, até que se torna um exímio tocador de violão. Então, Skinner adotou o reforço para designar qualquer evento que aumente a frequência do comportamento. A aprendizagem não se constitui em uma substituição do estímulo como funcionamento clássico, né? Mas sim em uma modificação da frequência da resposta. Quanto mais eu estimulo, mais aquela resposta vai acontecer, né? Pelo menos é o que a gente espera. Porém, né, vai acontecer se interessar. Se eu perder interesse, aquele estímulo já não serve mais. Né? Por isso que estudar para passar de ano e ganhar um brinquedo, vá para o colégio. E se você não quer ir para o colégio, vá que eu lhe dou um jogo. Vá que eu lhe dou não sei o quê. Aquela criança vai por causa daquele jogo. Vai chegar uma hora que ele já tem tudo. Aí ele vai passar. Então, Skinner adotou o termo reforço para designar qualquer evento que aumente a frequência, mas o reforço ele pode ser positivo ou pode ser negativo, né? Aquele que fortalece o comportamento, o elogio, né? O alimento, o dinheiro, é um reforço positivo. E aquele que você não quer que continue, aí é um reforço negativo, um som desagradável, um choque elétrico, faz com que você deixe de, né? Aquele ratinho que passava ali em cima da barra para buscar comida, não tem mais comida, ele vai uma, duas vezes, depois ele não vai mais. A criança que, ao levantar, se escova os dentes, que gosta da sensação que fica na boca, ela vai sempre escovar os dentes. Aí, quando ela não escova, a sensação é ruim, é um gosto amargo, e ela lembra que isso é porque eu não escovei os dentinhos. Vai aumentar a frequência, então, da escovação. E aquela pasta gostosinha, né? Aquela escova bonitinha, tudo faz diferença, tá? Não fica tudo isso. E o mercado, né, sabe muito bem disso. E explora que é uma beleza, né? A escova de dente sem desenho do Homem-Aranha, não sei o que, é o preço. Né? Quando vem o desenho, quando vem o bonequinho, multiplica por 5. Então, processo, comportamento, consequência e efeito. Reforço positivo, estudar com a namorada, estudar com amigos, com grupo. E aí, fez uma prova excelente. O que é que vai acontecer? Próxima prova, estudar junto de novo, né? Então, boa classificação na prova, tendência para continuar estudando junto. Reforço negativo. Tá com a dor de cabeça, que é um negócio muito ruim, toma aspirina para combater a dor. O alívio da dor é a remoção do que estava incomodando. Quando na outra vez começar com a dor de cabeça, às vezes até já anda com aspirina ou adapalina na mão. Porque a dor não é coisa boa. Punição. Joana recusa-se a tomar sopa. Aí a mãe de Joana diz, não toma sopa, não assiste televisão. Aí Joana toma sopa, castigo de televisão, né? Só que um dia Joana cresce, Joana não quer mais assistir televisão, então Joana começa a trabalhar e compra uma televisão desse tamanho do quarto dela e não toma mais a sopa. Então, só se viu enquanto Joana não tinha dinheiro para comprar uma televisão. O dinheiro só será um reforço para quem aprendeu o valor do dinheiro. Para quem tem tudo muito fácil, né, não vai querer, ganha um carro quando faz 18 anos. Ganha, tem dinheiro para viajar. Aí arranja um estágio que ele vai aprender bastante, mas que ele vai receber meio salário mínimo. Ele vai. Só se ele já tiver a necessidade de, a compreensão de que aquele estágio vai servir para o curso dele. Mas se não, eu estudo, meu pai é um advogado famoso, vou trabalhar com ele. Para que eu vou no estágio? 4 horas ganhar meio salário, o que é que eu vou fazer com meio salário dele? Então, tem que saber o valor. Reforço não condicionado é água e o alimento. Aí não tem jeito, né? A gente faz qualquer coisa para comer e beber água. Extinção, depois de um comportamento que já foi aprendido pela associação com reforço, poderia eliminá-lo, né? Pela suspensão simples do reforço. A história do ratinho que passava por cima da barra para buscar comida. Não tinha mais comida, não teve mais o reforço.
operante, né? Os estudos sobre o funcionamento operante foi fundamental para o entendimento do processo da aprendizagem humana. Ao alimentar o filho no seio, a mãe constantemente fala, canta, olha para ele, né? E esse comportamento da mãe pode ser considerado um estímulo para que essa criança, né, também responda, se alimente, né, no seio, olhe para ela, estimule. Porém, hoje está acontecendo, né, uma síndrome que é das telas, por conta das telas, onde essa mãe, em vez de estar olhando para o filho quando está amamentando, dando banho, trocando, ela está no celular. E a criança não faz mais o contato visual. Ele olha, mas não tem nada ali. E aí essa criança mais tarde vai para o pediatra e o pediatra começa a observar que aquela criança não faz contato visual. Que aquela criança não responde aquilo. E ela não aprendeu. Então, Thorndike, né, psicólogo americano, experimentos com animais, né? E a gente lembra do gato da gaiola. Ele estava na gaiola, a gaiola fechada com aquela tampa assim, e a comida do lado de fora. Para ele comer, ele tem que aprender a abrir a gaiola. Lutou, de repente, abriu. Aí pega o gato, come, no outro dia bota de novo na gaiola. Aí mais uma luta, mas já tinha uma lembrancinha. Depois de uma semana, o gato botava na gaiola, ele abria e saía. Né? Então, ele aprendeu rapidinho, né? O ensaio e erro. Ensaio e erro é, portanto, um tipo de aprendizagem que se caracteriza por uma eliminação gradual dos ensaios. Cada vez a gente ensaia menos e a prática já está automática. Aprender a comer, andar de bicicleta, dançar, pular corda, são atividades que envolvem ensaio e erro. As atividades práticas da vida. Olha aí, evitar tirar a língua, né? Todas as limitações. O adulto lendo, a criança lê. O adulto não lê, a criança nem se lê. Bandura fez, né, falou da teoria social cognitiva, do experimento que a gente copia aquilo que está no ambiente da gente, nosso comportamento vem daí. Então, se você está no ambiente, cresce, a criança cresce num ambiente violento, né, onde as pessoas se espancam, ela vai bater no ambiente. Ela vai bater nas pessoas, ela vai chutar, ela vai dizer palavrão. Né? E ele fez esse experimento com crianças que tem aquele boneco João Bobo, que umas bofeteavam João Bobo, batia. Outras, né, brincavam, subiam, faziam cavalinho do João Bobo, mas não batiam. E aí, justamente, o estímulo que ele deu. Então, ele estava vendo um adulto fazer aquilo, e aí ele copiou e fez. E muitas vezes a gente nem tem um ambiente disfuncional, mas a gente está num ambiente de pessoas que são disfuncionais. E a gente sai daquele ambiente estressado. Quando a gente vê, a gente também está sendo grosseiro com os outros, né? A gente também está agindo de uma forma que diz, eu não sou assim. Mas a gente tanto vê no ambiente com estresse, a gente acaba adquirindo. E o inverso também é verdadeiro. Aquela criança que está num ambiente de muita violência, de agressividade, se ele é retirado ainda em tempo, né, ele tem condições de transformar na essência que ele realmente é, que é de uma pessoa melhor. O termo insight, né, aprendizagem por insight. Ou discernimento é usado para designar uma mudança repentina. Você fica, de repente, dá aquela luz assim, que diz, era isso. Então, é aquele estado que dá em que a gente, de repente, descobre a solução para o problema. É representado nas histórias em quadrinhos por uma luzinha. E muitas vezes, e nós sempre proporcionamos no nosso cliente, no nosso paciente, aquele insight. Ele não sabe por que é que ele sempre comete aquele erro, ou nem percebe que comete o erro, apenas sempre acontece aquela coisa ruim com ele. Mudou de relacionamento, daqui a pouco está com a pessoa com a mesma situação, está vivendo aquela mesma situação que ele não gostaria de viver. E aí a gente começa a trazer para ele
comportamento dele em relação àquela pessoa. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que se relaciona com alguém e que sempre a pessoa que ele está se relacionando só quer usufruir das coisas boas que ele dá. Então, não quer dividir nada. Né? É sempre você que vem buscar, é sempre você que faz para mim, é sempre você que marca minhas consultas médicas, é sempre você que paga a conta sozinho. E ele cansa daquele relacionamento, né? Que fica praticamente pai e filho, mãe e filha. E, de repente, conhece outra pessoa, a pessoa não é assim e, de repente, se torna assim. E ele faz, é karma. Todo mundo que me relaciona é desse jeito. É karma. Ou é você que condiciona aquela pessoa a ser assim? Ou é você que mostra que você se joga e vira um capaz para a pessoa passar por cima? Ou é você que não dá o limite? Só que a gente não diz desse jeito. Né? O psicólogo ele diz. Ele faz com que você reflita como foi o início do relacionamento com fulano, como foi o início do relacionamento com fulano. E aí ele vai juntando as pecinhas e tem uma hora que ele diz, agora sou eu que preciso mudar. Né? E não, senão eu vou continuar atraindo sempre as mesmas pessoas. Isso é o quê? Isso é um insight que é proporcionado pela psicoterapia, pela psicanálise, mas que demora, todo mundo está vendo, às vezes, né? Nós vendo, conseguimos ver antes, mas a gente não pode trazer. Ele é quem tem que ter insight. E a gente tem insight o tempo todo, quando a gente está com uma situação e de repente descobre como resolver elas. Então, experimente cooler, que era do macaco, né, posto numa jaula, e fora dela tinha uma coisa lá, um objeto, uma comida que ela queria. E tinha duas varas para que ela puxasse aquela comida. Ele tenta com a vara, não alcança. Ele tenta com a outra, não alcança. Aí ele pega as duas varas e encaixa uma na outra, e aí ele alcança. Né? Ou seja, ele aprendeu a enxergar rapidamente a solução do problema quando ele encaixava as duas varas e puxava a fruta para dentro da jaula. O que seria então, gente, depois de tudo isso, raciocínio? Depois de tudo que a gente viu sobre as várias maneiras de fazer. É raciocínio. Todo mundo já ouviu falar. É você pensar. É considerado um tipo de aprendizagem mais complexo e abstrato, porque a gente está dentro da cabecinha da gente, depois é que a gente vai agir, né? Tipo de aprendizagem mais complexo, envolvendo todas as formas anteriores de aprendizagem. Raciocínio é considerado um processo aproximado do ensaio erro. Só que o ensaio erro eu faço, né? E aí eu erro, eu faço do outro jeito, eu erro, eu faço do outro jeito. O raciocínio eu faço na minha cabeça. Eu tenho que fazer assim, assim, mas se eu fizer desse jeito, qual a consequência? Não, eu ainda quero melhor. E aí a gente vai ensaiando e errando até acertar na cabecinha da gente. Mas de natureza mental, ensaiamos e erramos mentalmente para depois tentar resolver o problema efetivamente. Isso aqui que Ana Braga. Isso. Tu joga xadrez. Tu assistiu uma série, O Gambito da Rainha. Que série tão boa. Pena que só tem uma temporada. Tchau, amigo. É filme na Netflix. Acho que na Netflix. Mas eu acho que é o mesmo nome, Gambito da Rainha. Qual é? Procura aí, procure assim e bota lá. Adoro aprender. Então, em seguida, né, então o processo raciocinar inicia-se a partir da motivação para resolver o problema. Analisamos o problema e em seguida formulamos várias hipóteses para solucionar. Né? Depois a gente vai, né, a solução pensada vão ser estudadas por nós e em seguida a gente vai escolher a mais segura, a mais pontual. Então, aprendizagem por raciocínio, o que os estudiosos do raciocínio dizem? A memorização de informação pode ajudar, né, no raciocínio. Experiências passadas também vão ajudar na solução, né?
Tem gente que não aprende com a experiência, não. Né? Aí, infelizmente, está errado de novo do mesmo jeito. A rigidez do pensamento é o fator que pode dificultar o raciocínio. E a flexibilidade é o que pode ajudar. Né? Se eu só quero daquele jeito, não vai dar certo. E por que, gente, aprender é tão importante para o ser humano? Agora é com vocês. É o quê? E quanto mais a gente aprende, mais fácil se torna a nossa vida. O que se entende por aprendizagem? Depois de tudo isso que eu falou. A associação para facilitar a vida. E então tem gente que não entende que aprender facilita a vida. Acha que a zona de conforto é que é boa. Né? Ficar em casa sem aprender a assistir televisão. Aí quando tem uma oportunidade, quem estava acordou cedo, veio para a aula, conseguiu. E quem ficou em casa assistindo televisão no dia da sexta-feira, não conseguiu. Tem o estágio, mas tem a seleção e passou do outro não. Olha para aí, fulano tem muita sorte, né? Foi lá, raro, foi, competiu comigo, está no mesmo período, passou e eu não. Não tive sorte, eu não estou sorte comigo, não dá sorte não. Então, caracteriza a aprendizagem por ensaio e erro e sim um exemplo. Pode ser O bolo é até fácil, mas precisa desse salgado. Você tenta, tá certo, mas você não desiste. Você quer fazer de novo, né? Agora não faça isso quando você tem um convidado bem especial. Você conhece uma pessoa que impressiona ela. Vou fazer aquela receita. Aí tá uma desgraça, você tem que ligar para o iFood e pedir outra coisa. Por que caracteriza a aprendizagem por observação, minha gente? E adaptando do jeito da gente mesmo, né? Em que esse tipo de aprendizagem pode ser comparado com o condicionamento operante ou de ensaio. É diferente do raciocínio que é só. Você tentando. Funcionamento, você é condicionado a fazer aquilo que você nem raciocina. Tá? O ensaio e erro, você está ali tentando, né? E o que você observa muito, você não precisa experimentar alguma coisa para saber que ela é ruim. Tá? Você vai já ver que aquela ali não vai dar certo para você. Foi? Cheira um pouco. Cheira um pouco. Sim. E você percebe que aquela ali não vai dar certo na sua vida. Tem um exemplo, a gente já viu de aprendizagem por imitação. Fazer uma coisa.